Assuntos não faltam para a gente conversar agora com o nosso comentarista, professor Ricardo Caldas, que está lá ao vivo também em Brasília. Professor, boa tarde. Eu queria começar com o senhor sabendo o seguinte: é uma interferência do Supremo no governo? Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. Então, a gente está assistindo isso, não é de hoje, certamente isso não vai acabar. Nós temos políticas defendidas pelo governo, pelo presidente da República, que foram defendidas em campanha, e temos a visão do Supremo Tribunal Federal, concordando com algumas delas, discordando parcialmente de outras e discordando de muitas outras, né? Nesse caso específico, o que aconteceu? Quais são os antecedentes? Houve algumas ações diretas de inconstitucionalidade de alguns partidos de oposição que questionaram os decretos presidenciais, basicamente os decretos 10.626 a 10.630, alegando que eles iam de encontro justamente a lei de desarmamento. E aí, então, o que aconteceu? Nós tivemos uma posição da ministra Rosa Weber acolhendo essas ações diretas de inconstitucionalidade, também conhecidas como ADIs, né? E ela escolheu, entre elas, que eram principalmente três maiores, vamos dizer assim, ela escolheu uma delas, de autoria do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, e aí, então, ela adotou essa ADI como leading case, né, como ação principal, e a partir dela ela deu a sua decisão, acatando, vamos dizer assim, em linhas gerais, os pedidos dessa ADI, que eram basicamente a suspensão de vários pontos do decreto. Perfeito. Agora, professor, mudando um pouquinho de assunto, a gente indo lá para a economia. A gente mostrou agora há pouco 50 mil bares e restaurantes fechados em São Paulo e, ao mesmo tempo, um aumento de 30% no registro de empresas no Ceará. O que está acontecendo com a nossa economia? Então, aqui a gente tem que separar duas coisas diferentes, tá certo? A questão dos bares e restaurantes é porque eles são, talvez, os maiores prejudicados com a questão do lockdown, com a questão da pandemia e tudo isso. E os bares ainda mais do que os restaurantes, porque os restaurantes ainda podem fazer entrega de delivery, o que é uma coisa menos comum, talvez, para os bares, é menos eficaz para os bares do que para os restaurantes. Então, a pandemia afeta especificamente esse segmento, assim como afeta o segmento de turismo e outros que eram baseados no deslocamento, viagens, tudo isso acabou muito afetado. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é a questão do ambiente de negócios. Então, foi mencionado aqui que o Ceará, né, no vídeo, que o Ceará tem um bom ambiente de negócios. Isso é fundamental para que o investidor, o empreendedor, decida pela abertura da sua empresa, uma vez que ele encontra um ambiente que é favorável a esse tipo de ação. Então, por exemplo, menos burocracia, impostos menores, tudo isso estimula o empresário, o empreendedor a abrir o seu negócio. Agora, tem um fator por trás de tudo isso que a gente está falando, Braga, que talvez seja o mais importante, que é o momento da economia. A economia está num momento positivo, é importante destacar isso, apesar da pandemia, a expectativa dos agentes econômicos para esse ano é ainda um crescimento em torno de 3% até o final de dezembro. Então, enquanto essa expectativa for mantida e houver uma visão favorável dos agentes econômicos, a gente pode continuar aguardando a abertura de novas empresas. Não nesses segmentos que eu mencionei. Restaurante, bares, turismo, provavelmente não. Mas em outros segmentos que estão em crescimento. Ok. Professor, obrigado. Até amanhã. A gente se fala. Um abraço.